Olá pessoal, daremos início nessa videoaula na sequência didática 3 do Aprender Sempre da terceira série de ensino médio. Primeiro tema das aulas 1 e 2 é de onde veio π. Então vai falar um pouco sobre o número π. Bom, então vamos iniciar um pouco, né? Bom, o número π, pessoal, é um número irracional, cujo valor é 3,14, 15, 92, 65, 35 e assim vai infinitamente aí. Que a gente normalmente aproxima para 3,14, 3,1, 3. Se o exercício normalmente não fala nada, a gente usa 3,14, então a gente usa a aproximação que o exercício indicar. Como que a gente calcula aí o número, o π? O π, pessoal, é resultado da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. Então eu tenho o círculo, tenho o perímetro, que é o comprimento, né? E eu divido pelo diâmetro, que é a distância de um ponto ao outro aqui, que é 2 vezes o valor do raio. Partindo aí do que eu comentei, então a gente vai ter uma circunferência aí. E eu vou pegar e vou calcular o π. Como que eu vou fazer? Vou pegar esse comprimento, que eu grifei em vermelho, que é todo esse espaço, e vou dividir aí vou ter o raio, o diâmetro é 2 vezes o raio, é todo o espaçamento lá, então eu tenho o diâmetro. E vou dividir pelo diâmetro. Dessa noção, né, a gente já tem uma fórmula importante, que é o valor de π, como que é calculado. Porém, sabendo que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, né, a gente vai ter então que o π é comprimento dividido por 2r, e a gente vai sair daí a fórmula do comprimento da circunferência, que multiplicando em cruz aí vai ficar comprimento é igual a 2r vezes π, que a gente organiza aí para ficar melhor para falar 2πr. E daqui a gente tem duas fórmulas importantes, a do π e a do comprimento da circunferência, que a gente vai usar bastante aqui. E aí eu selecionei alguns exercícios dessas aulas para a gente resolver junto. O primeiro foi o exercício 2, né? O motorista começa a girar em torno de uma praça, observando uma bela estátua do patrono de uma cidadezinha no interior de Goiás, que há no centro da praça. Anestesiado pela sua beleza, ele dá exatamente 3 voltas completas, e aí fala assim: supondo que o desenho tem uma circunferência perfeita, com raio de 14 metros, e o pneu da moto tem um raio de 70 centímetros, deu aí um valor para utilizar o π, então perceba que aí ele deu 22/7, não deu nem o número decimal, mas é uma divisão que vai dar esse número aí. Ele quer saber com quantos metros o motociclista andou enquanto admirava a estátua. Eita lá. Bom, ele deu voltas, então eu quero saber quando. Eu quero só calcular o comprimento, que é 2πr. E vai ficar, e aí a gente vai ver, depois substituir pelo raio dessa circunferência perfeita, que seria aí esses 14 metros. Então vai ficar 2π, no lugar do π eu vou colocar 22/7, vezes o raio, vai ficar 88 vezes o raio. O raio aí ele falou que são 3 voltas, né? Então aí ele vai dar aí um total de 88 vezes o raio, que vai dar 264. E aí no item A ele fala o seguinte: quantos metros esse motociclista andou enquanto admirava essa bela estátua? Bom, seguinte, ele vai rodar em círculo, né? Então ele vai andar, cada uma volta é um comprimento da circunferência, que eu sei a fórmula, que é 2πr. Vou substituir o valor de π, 22,7/7, vezes o meu raio dessa circunferência que está em volta da estátua, que tem um raio de 14. Isso vai me dar 88 metros por volta. Se ele deu 3 voltas, é 3 vezes 88, que vai dar 264 metros. Continuando aí, ele pede quantas voltas aproximadamente a roda dianteira do motorista fez durante esse trajeto. Bom, você tem que pensar o seguinte: a roda, ela vai rodar, cada vez que ela roda em linha reta, é como se eu abrisse essa roda aqui. Então, até ela voltar nesse ponto aqui, ó, dá para vir do ponto A até o ponto B, é o próprio comprimento da circunferência. Então, para eu saber
quantas voltas ele fez, quantas voltas a roda deu, eu vou calcular primeiro o comprimento da roda, que eu vou ter aí, que vai ser 2πr. Então fica 2 vezes 22 sobre 7. Ó, olha que legal, aqui ele fala o diâmetro mas na fórmula eu quero raio. O raio é metade do diâmetro, então é 70 dividido por 2, que é 35. Então vai ficar aí, então, 22, 2 vezes 22 sobre 7 vezes 35, que vai me dar aí 1540 sobre 7, 220 centímetros uma roda faz quando ela dá uma volta inteira, que é 2,2 metros. Se ele rodou 264 metros, é só dividir por quanto cada vez uma roda faz essa volta. Então vai ficar aí 264 dividido por 2,2, que vai dar então 120 voltas. No exercício 3, ele fala o seguinte: Victor encontrou no porão de sua casa um relógio de pêndulo que foi do seu avô Miguel. Nunca tinha visto um pessoalmente. Usando uma régua, ele concluiu que o comprimento do pêndulo era 30 centímetros. Em seguida, puxou o pêndulo e, durante seu movimento, verificou que a posição das extremidades forma um ângulo de 60 graus. Então, no item ali, pede para fazer um esboço que vai marcar aí os ângulos. Então, ó, o meu esboço é o movimento do pêndulo, vai formar aí um ângulo de 60 graus, que é um desenho certinho. No item B, ele pede para determinar o comprimento do arco, que a extremidade do pêndulo descreve. Então, aqui é essa parte de baixo aí do arco. Então, pessoal, isso daí é uma parte aí, vou fazer uma proporção. Se fosse uma volta inteira, seria 2πr e correspondia a 360 graus. Só que aqui ele faz só 60 graus, corresponde a x. Multiplicando em cruz, vou ter 60 vezes 2πr igual a 360x. O π eu já sei, ele mandou usar 3,1, mas não vou usar agora, vou substituir o raio que eu sei aí que é 30 centímetros. Por quê? Ó, vou colocar aqui, ó, vezes 30. Por que é 30? Porque, ó, se eu fizesse uma circunferência toda, o raio seria o comprimento do pêndulo, que é 30 centímetros. Fazendo as contas, eu vou obter que x é 3.600 dividido por 360 vezes π, vai ficar 10 vezes π, 10 vezes 3,1, que é 31 centímetros não, né? É centímetros mesmo, 31 centímetros aí seria o comprimento aí. E aí nas próximas aulas eu acompanho que a gente vai para a aula 3 e 4.